Oi, crianças! Vamos para a nossa segunda videoaula dessa sexta-feira com a aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o tempo ao longo do ano e também sobre a nossa alimentação ao longo do ano, sobre as frutas, que elas têm o tempo determinado para nascerem ao longo do ano. Então, pegue um livro de vocês, o de Geografia, e abra na página 100 e acompanhe a leitura. O tempo ao longo do ano. Ao longo do ano, podemos sentir mudanças no ambiente. Há épocas do ano em que é mais frio e há épocas do ano mais quentes. Também podemos perceber que durante algumas épocas do ano chove mais do que em outras. Sétima questão, ele faz uma pergunta. Onde você vive, a época em que faz muito frio? Em que época faz muito frio? Você sabe quando é essa época? Aqui na nossa região não faz esse muito frio, né? Mas tem aqueles períodos chuvosos, que é justamente esse que nós estamos aqui aguardando, não é isso? Que são os períodos onde o clima fica um pouquinho melhor, né? Não fica muito frio, mas fica um pouquinho mais frio do que em geral, né? Durante alguns meses do ano, que é bastante quente. Na oitava questão diz assim: é uma época em que chove muito? Você sabe quando é? Então você vai escrever aqui quais são as épocas que chove muito aqui na região onde nós vivemos. Você já ouviu falar da Antártida? A Antártida é uma região onde o frio é muito intenso e a superfície fica coberta de gelo durante boa parte do ano. As águas que banham essa região também congelam nesse período. É nessa região que os pinguins vivem. Então, lá na Antártida, certo? É uma região que ela não pega muito o sol. Nós vimos em aulas passadas sobre os dias e as noites, como é que acontece, né? A Terra ela vai girando bem devagarzinho, certo? E para ela completar um giro, né? Dura 24 horas. E ali tem a parte onde pega o sol, que a gente chama de dia, e tem a parte que pega, né, o escuro, que nós chamamos de noite, onde o sol, o momento em que o sol ele não está mais ali, né, brilhando. Quando a Terra está girando, nós chamamos de noite. Então, lá na Antártida, o sol ele não pega muito, porque fica bem lá no topo assim do planeta Terra, né? Então, o sol ele não ilumina tanto nessa região, não esquenta tanto nessa região. Então, por isso que há essa cobertura de gelo boa parte do ano, né? Por conta que o sol ele não esquenta muito nessa região. E aí, por ser muito frio, tem esses bichinhos, né, que são chamados de pinguins, que eles aguentam, né, as baixas temperaturas. Na nona questão diz assim: o frio que faz no ano onde você vive é intenso como na Antártida? Não, aqui não faz nem esse frio, né? Nem o frio normal não faz tanto. Então, não, né? Na outra página, 101, vamos acompanhar aqui a leitura. Você já reparou que o tipo de roupa que usamos muda ao longo do ano? Dependendo da época, usamos um tipo ou outro de roupa. Leia o balão para saber que roupas Caio usa em uma determinada época do ano. Em uma época do ano, eu uso casaco, blusas de lã, cachecol e touca. Então, deve ser por conta que ele vive em um local, né, onde faz frio intenso em alguma região, em algum tempo do ano, em alguns meses do ano. Por isso que ele usa essas roupas bem quentes para se aquecer. Na décima questão, você vai responder: em que época Caio usa essas roupas, né? Em que época que ele usa essas roupas? Casaco, blusa de lã, cachecol, toucas e luvas. E na 11ª questão, você vai circular de vermelho as roupas que Caio usam nessa época de frio, tá bom? Na página 102, nós vamos ver sobre a alimentação ao longo do ano. Você já percebeu que nossos hábitos de alimentação variam ao longo do ano? Algumas frutas, por exemplo, não estão disponíveis para o consumo durante o ano todo. É o caso da jabuticaba.
A jabuticaba é uma fruta brasileira, ela é doce e saborosa. As árvores que produzem a jabuticaba se chamam jabuticabeiras. Elas costumam ser encontradas em lugares onde chove várias vezes ao ano. A jabuticabeira não dá frutos o ano todo, por isso há épocas em que não encontramos jabuticaba na feira ou no mercado. Nessa época podemos comer outras frutas. Veja fotos de uma jabuticabeira em 2 épocas do ano. Então, na primeira imagem, nós estamos vendo aqui a jabuticabeira em uma época do ano onde ela não dá frutos. E já nessas imagens de baixo, nós vimos aí uma jabuticabeira, né, repleta de jabuticabinhas, né, de frutinhas, certo? Bem lindinhas. Na primeira imagem aí, ela tá com as flores, e já na segunda imagem aí, das flores nascem os frutos. Uma curiosidade sobre a jabuticabeira é que as frutas, elas nascem no caule, certo? Não é assim perto da folha, é no caule mesmo, onde encontramos as frutas da jabuticaba. Na 12ª questão pergunta: você já comeu jabuticaba? 13ª, por que algumas mudanças a jabuticabeira passa ao longo Por quais mudanças a jabuticabeira passa ao longo do ano? 14ª, encontramos jabuticaba na feira ou no mercado durante o ano todo? Por quê? Do outro lado, você vai continuar respondendo essas questões. Na 15ª, você conhece outras árvores que dão frutos? Quais? Você vai escrever as árvores que você conhece que dá frutos. Na 16ª questão diz: desenhe uma fruta que você come somente em algumas épocas do ano. Depois escreva o nome dessa fruta, tá bom? Na 17ª questão: onde você mora, há árvores que mudam de aspecto ao longo do ano? Conte aos colegas as mudanças que você percebe nessas árvores. Então, você pode estar escrevendo no caderno aí alguma árvore que você já percebeu que ela muda, certo? Ao longo do ano, tá certo? E a atividade impressa é essa, onde você vai identificar as árvores. Você vai ligar cada fruto à sua árvore e depois o nome do fruto, tá bom? E depois escrever o nome do fruto. Então, por exemplo, aí a uva. Qual é o tipo de árvore que dá uva? É a videira. Aí você vai ligar a uva até aí a videira e depois escrever aí o nome do fruto, que no caso é a uva, tá bom? E do outro lado também aí tem morango, caju e o coco, tá certo? Depois você pode fazer um belo colorido nessas imagens. Então, essas foram as nossas atividades de hoje, sexta-feira. Não esqueça de enviar a foto para que eu possa corrigir. Um abraço e até amanhã. Tchau!